Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil. Mais uma semana, mais uma oportunidade de um grande bate-papo que a gente fica aqui conversando sobre esse mundo maluco tão importante da cultura, da literatura, do cinema, das artes, e tão judiado, é tão difícil. Mas a gente não desiste, a gente permanece aqui. Quem está comigo hoje, deixa eu só mudar aqui a configuração, senão o povo da técnica me mata depois. Meu novo amigo lá de Minas, Magela Faria. Magela, você tá bom, meu irmão? Tudo bem, Sérgio? Bom dia para vocês. Bom dia. Tá quente aí em Minas, né? A gente tava conversando, disse que tá quente aí em Minas, né? Ah, tá parecendo verão aqui. Tá muito quente. Mas a gente já estamos saindo do inverno, logo começa a primavera. E seco, né? Aqui em Minas, não sei em São Paulo, aqui em Minas é a época da queimada, né? Então, porque é final de seca, né? Então, você olha para o horizonte, é só fumaça. Eita, aí complica, né? Aí dá problema tanto ambiental como a questão de saúde. Ixi, aí complica. Pessoal, o Magela, ele é um engenheiro de Minas, como a gente estava conversando. Ele está lançando o seu segundo livro, que tem um nome fantástico, O Homem que Ria Demais. O pessoal da assessoria me mandou um pouquinho da história, mas vou deixar ele mesmo contar. O segundo livro dele, o primeiro, O Orquestra das Almas, um livrão, 844 páginas. Uma maravilha, eu gosto de livro assim, eu gosto de livro com conteúdo. Mas, Gela, conta pra gente um pouquinho da tua história, você é engenheiro, como que da engenharia você foi para a literatura? Bom, eu sou engenheiro metalúrgico, formei aqui na Universidade Federal de Minas Gerais. E trabalhei em siderurgia 35 anos. Nossa! Me aposentei e comecei a escrever. Mas essa coisa de escrever, né, ela não começou após a aposentadoria. Né? Desde a minha época de adolescente, a minha juventude, eu sempre pensei, eu sempre quis escrever. Só que você sabe, a vida, né, de um profissional, quem trabalha em siderurgia sabe, é pesado. É tipo um hospital, né? 24 horas. Então, não havia chance de escrever, mas esse desejo, esse sonho, né, de escrever sempre ficou aqui na minha cabeça. Né? Eu vou aposentar e vou começar a escrever. E comecei esse primeiro livro, A Orquestra das Almas. Eu demorei quase 6 anos para escrever. Lancei no ano passado. E depois, agora, o segundo, O Homem que Ria Demais. Conta um pouquinho pra gente não foi uma coisa que surgiu do nada. Aposentou, começou a escrever. A minha cabeça já estava aqui processando essa ideia, né? É bem importante. Ou seja, você apenas colocou em prática algo que você sempre teve em você, né? Isso é muito importante. Exato. As pessoas entenderem que, gente, não é questão, não é idade, não é nada. Tudo bem, a profissão da gente, às vezes, que nem o Magela falou, toma muito do nosso tempo. Eu, como jornalista, também sei. Eu passei a vida escrevendo, mas a literatura só veio um pouquinho mais tarde também. Agora, você não pode perder a vontade de realizar esse sonho, né, Magela? Eu acho que o mais importante é assim, sabe? Vou realizar. Eu vou achar um tempo. A gente tem, né, que dar sentido à vida. Exato. E esse é um dos temas, inclusive, né? Um dos não vou dizer tema, mas é uma das coisas que chama atenção para quem for ler o livro de O Homem que Ria Demais, né? O personagem lá, ele tem um foco na vida dele, ele tem um objetivo, né? Então, na vida da gente, independente do que você faça, você tem que ter um propósito, né? E por mais simples, por mais sofisticado que seja, não importa, né? Mas tem que ter um propósito, senão a vida fica vazia, né? Sem sentido. Se não só trabalhar, às vezes, tudo bem, eu acho que precisa, todo mundo tem conta para pagar no final do mês, precisa trabalhar. Agora, vai chegar uma hora que você vai falar, pô, eu trabalhei, eu me ofereci para as pessoas, mas eu não me realizei. E isso é importante, você se realizar, né? Eu me considero assim, que eu me realizei profissionalmente, né? Adorava a minha profissão, né? Eu trabalhava com processo, né, de siderurgia. Mas agora é o seguinte, eu não vou desativar, não poderia me desligar simplesmente, não. Agora eu vou curtir a aposentadoria, vou viajar, vou pescar, uma coisa que eu gosto muito de fazer. Mas a vida não pode... Já vi o tema do terceiro livro aí, hein? Já vi o tema do terceiro livro. Vai ser alguma coisa ligada com pescaria.
Mas, enfim, eu, por exemplo, eu viajo, tudo, mas eu percebi, não, tem que ter um propósito, a vida continua, Claro. né? Eu tenho que acordar, o que eu vou fazer hoje? Eu não vou ficar igual conheço pessoas, né, que passam a vida jogando baralho e esparramado no sofá vendo programa de televisão. A vida não É é muito, isso, é muito né? pouco isso, né, meu amigo? É Muito muito pouco. pouco. Então, a escrita, né, a literatura, está me dando isso, né, de eu me Legal. ocupar, e eu encaro isso com seriedade, apesar de não depender financeiramente disso, e nem Hum. quero, né, mas eu encaro isso como se fosse realmente a minha carreira, como se fosse a minha Legal, profissão. cara. Muito Né? bom, muito bom mesmo, muito bom mesmo. Fala um pouquinho pra gente da tua primeira obra. Vamos entrar, a gente vai falar bastante do Homem e Animais, mas eu queria conhecer um pouquinho do Orquestra das Almas. Qual que Eu é vou a... mostrar, eu vou Por mostrar a favor. capa para você aqui, pode? Claro, claro, deve. Aqui a espessura do As livro, né? pessoas... Não, eu quero falar sobre isso também, vamos lá. Aqui está a capa do livro. A capa foi elaborada por um capista aí de São Paulo. Legal, Deixa eu legal, ver a legal. posição adequada para vocês Aí, verem. aí, aí tá legal. A Orquestra das Almas. Né? Ela foi publicada por uma editora aí de São Paulo chamada Literando. Uhum. E, como eu disse, eu gastei 6 anos para escrever. Né? E é uma história de um médico, János, que vive na Romênia nos últimos anos do comunismo na Romênia. Né? Tá. Para quem tem a minha idade, vai se lembrar, né, que o comunismo da Romênia caiu em 1989, uma coisa Tá. recente, né? Mas o livro não é político, não tem nada de político, né? Só, Apenas contextualizando o local e, exato, né? do Eu teu até faço personagem. uma introdução que eu chamo de notas do autor para as pessoas entenderem, porque o primeiro capítulo do livro chama Bucareste. A pessoa, mas Bucareste? É, Que isso? Uns hoje nomes em dia, pô. esquisitos, né? São todos nomes romenos, né? Então, eu tinha que colocar as pessoas lá dentro da Romênia, né, para entender o Sim, contexto sim. da história, né? Mas, enfim, é a história de um médico, né? Muito bem conceituado, muito culto, falava vários idiomas, era músico, né? Violinista e maestro. E ele começa a ter problemas com a Securitate. A Securitate era o órgão de repressão, né, do regime comunista. Tá. E é preso e é enviado para um campo de trabalho forçado, para uma Eita. fazenda que fica incrustado dentro de uma fazenda, a quem deu o nome de Fazenda Mal. Bom, e ele, além de ser preso, ele foi proibido de exercer a medicina. Né? Então ele chega lá nessa fazenda, já com 65 anos, né? E tem que começar a trabalhar com machado, com Tá. enxada, né? Coisas que ele não estava acostumado, então sofre muito fisicamente, né? E só que ele começa a ter problema com o comandante, ele não aceita deixar de ser médico. Né? A medicina para ele não era apenas uma profissão. Né? Ele descobre que a medicina para ele era um objetivo, era um sentido de vida. Tá, E ele perfeito. começa, e lógico, uma fazenda no interior da Romênia, né, no meio do nada, pessoas precisam de médico. Né, Claro. e não tinha. Aí ele começa a atuar, né? Primeiramente, algumas vezes de forma clandestina, outras vezes de uma forma... E o comandante começa a persegui-lo. Né? Cada dia mais, a cada ação dele como médico, né, vem o castigo, é enviado para a solitária, né, que eu chamo lá a prisão da prisão, né, Tá. que é o submundo da prisão. Mas ele não desiste, continua, né, e esse estado de perseguição, os prisioneiros, né, ele passa a ter contato com os prisioneiros, observa a subnutrição que eles são submetidos, né, apesar de serem os responsáveis pela produção de alimentos, né, eles vivem numa situação de penúria, e ele começa a instigar os prisioneiros a lutarem e a se motinarem contra aquela situação. E o comandante vai cada dia Perseguindo, mais. vai atrás dele. Né? E ele entra em contato com os camponeses, descobre que a grande maioria deles é analfabeta, e ele, não, eu vou alfabetizar essa turma. E de novo o comandante, né? E vai. Né? A história vai se desenvolvendo, né, nesse sentido, né? E até que um determinado momento lá da leitura é revelado por que ele foi enviado para cumprir pena naquele local.
Tá. A Romênia, não sei se vocês sabem, ela tinha algumas dezenas de prisões, né, daquele tipo, né? E ele foi mandado para cumprir pena naquele local exatamente por conta daquele comandante. Tá. Né? Os dois tinham um passado macabro antes de ele ser preso. É uma história meio que aterrorizadora, né? Então, o comandante não odiava porque ele exercia simplesmente, medicina. não, ele tinha um ponto. Tinha um passado lá, né, que despertou todo aquele ódio, né? E a história vai, né? Ele decide criar uma orquestra, né? Ensinar, não inicialmente criar uma orquestra. Ele decide, além de alfabetizar os camponeses, ele decide ensinar música. Que já era aquela paixão dele, que ele já tinha esse gosto. Pela música, né? Aí eles criam instrumentos artesanais lá, porque não tinha, né, Legal. instrumentos, né? E cria uma banda, né? Vamos dizer, banda, né? Por enquanto, né? E que depois vira uma orquestra. É uma orquestra, né, muito, muito rudimentar, mas né? E isso, além de despertar o ódio do comandante, né? O mais importante, bom, a Romênia, as pessoas eram muito primeiras passaram por uma experiência nazista, né? Sim. A Romênia foi um estado nazista, né? Extremamente opressora, né? Logo depois da guerra, a Romênia passou pela experiência comunista, igualmente repressora. Então, o povo era muito voltado para si próprios, né? Aquele estado de andar de cabeça baixa, com medo, todo mundo tinha medo de todo mundo, né? Porque tinham os informantes, né? Você nem sabia, você não sabia se informante estava do teu lado, lado, né? Quem estava do lado de lá, né? E aqueles camponeses tristes, ele muda. Então, a orquestra que ele cria não é só a banda, né? É de mudar também aquele estado de espírito, né? De baixo astral. Que dá razão ao nome do livro, Orquestra das Almas, né? Ou seja, e a Orquestra das Almas, né? O nome vem porque quando ele... Eu estou falando um pouco sobre o livro, mas não estou dando muito spoiler, não. Tá? Não, a história é básica, é o básico. É porque ele cria no dia que ele convida o pessoal, vamos criar uma orquestra, vamos aprender música, melhor dizendo, né? Eu vou ensinar música para vocês. Aqueles camponeses com a mão toda calejada, né? Aí alguém fala, doutor, como assim aprender música? Né? Nós somos velhos demais, a maioria era idosos, né? Não vamos dar conta de pegar um instrumento. Ele fala, gente, música não tem a ver com corpo, não tem a ver com dedo. Música tem a ver com alma. Olha só, que legal. E almas não envelhecem. Então, eles passam a usar essa frase, almas não envelhecem, no dia a dia. Eu falava, Sérgio, bom dia. Ao invés de você responder bom dia, você responde, almas não envelhecem. Almas não envelhecem, tá. Com o objetivo de lembrar sempre, olha, temos que ser melhores, temos que ser alegres, temos que ser... Né? Ou seja, independente de ser um romance, tem uma mensagem muito forte, né, Magela? Então a orquestra não era só dos músicos, né? Porque aí ensina música, né? A orquestra eram todos, né? Não era só aqueles que aprenderam música, né? E com essa filosofia, né? De mudar o jeito de ver a vida, E aí, quando queria uma orquestra, né? Que finalmente vão fazer a primeira apresentação, bom, qual o nome da orquestra? E esse cara que falou que não daria conta, falou, gente, essa frase nos marcou. Tanto nós que somos da orquestra, como todos os camponeses, como todos os prisioneiros, né? Almas não envelhecem. Então, vamos dar o nome de Orquestra das Almas. Que merda. Esse é o motivo da Orquestra das Almas. Né? Mas eu imagino que essa trama toda, e um livro desse tamanho, ou seja, tem uma quantidade de personagens enorme dentro do livro. Eu fico imaginando o livro, as tuas anotações paralelas. Porque todo autor de romance tem as suas anotações paralelas, né? Para você não confundir nome de personagem, para você dar as características de um personagem, você deve ter tido e essas anotações devem ser valiosíssimas, né? Deve ser importantíssimas para você conseguir construir a trama do livro. Eu geralmente escrevo, eu imagino o início do livro e o final do livro, né? E depois eu vou permeando o livro para que legal, o início faça sentido com o final do livro, né? Tá. E nesse processo eu vou criando personagens à medida que vai sendo necessário, né? E eu escrevo o que características eu quero para aquele personagem, características físicas, características de comportamento, de personalidades, né?
Então, é um livro que tem bastante personagens. Você descreve bem os personagens, os locais, ou a tua forma de escrita deixa mais para a imaginação do leitor algumas coisas? Não, eu descrevo bem. Tá. Aliás, várias pessoas me falaram, não, mas o seu livro é cinematográfico, usaram Ah, essa expressão, né? Porque você lê o livro, eles falam, né? Você lê, parece que você está lá dentro, parece que você está vendo a cena, parece que está participando dos diálogos, né? Então, eu procurei fazer isso nos dois livros, tem um pouco tá. disso, sabe? Não naquela literatura antiga, que você fazia aquela descrição minuciosa e às vezes chata, né? Mas eu procuro criar um ambiente, né, e colocar o leitor lá dentro, para que ele participe realmente do que está acontecendo ali, né? Bem E legal. realmente ele tem muitos personagens, né? Mas o livro, o personagem principal é o Janus, né? E em volta dele, vamos dizer, ficam ali os demais personagens, né? Tá. Mas ele, o Janus, ele não é exatamente o protagonista o tempo todo. Ele é o protagonista do início do livro. E à medida que esse conceito de orquestra, né, vai sendo criado, de ele querer que as pessoas sejam mais ativas, sejam mais... ele vai aos poucos deixando o protagonismo e fazendo com que outras pessoas sejam Que protagonistas do romance, legal, legal, sabe? legal, legal. Exatamente com esse sentido. Ele não está lá para ser o protagonista da história, né? Ele quer fazer com que as pessoas sejam os protagonistas de suas próprias vidas, né? Uhum. Então, eu digo que ele é o protagonista, mas em vários momentos ele até desaparece, ele some da história. Né? Tá, E as legal. pessoas começam a conduzir Mas quando... o Você próprio. imaginou que o livro ia ter esse tamanho? Ou você simplesmente foi escrevendo e, sabe, como você falou, tem um começo, o final e foi preenchendo, e quando você viu, estava desse tamanho? Foi uma coisa meio Não, eu imaginei proposital? que fosse grande. Você já imaginou isso? Na minha cabeça, o processo mais ou menos. Por exemplo, esse segundo livro, eu imaginei que fosse ter 220 páginas Hum, no Word, né? Deu tá. 224, Olha só. né? Então é muito próximo. Assim, eu tenho mais ou menos uma ideia de tamanho. Eu sabia que ia ser um romance grande, né? Infelizmente, tem algumas pessoas que se assustam, né? Olha, não é meu caso, viu, amigo? Não é meu caso, Magela, eu te Então, garanto isso. Quando eu vejo um livro desse, eu falo, opa, se o conteúdo for bom, eu não me preocupo. Eu acho que tamanho, a gente não. A gente tem que olhar o conteúdo. E se for grande, teve for bom. uma pessoa do mundo editorial, né? Que me falou: os seus livros espantam pelo tamanho. Você tem que escrever histórias menores. Bom, eu tenho que escrever a minha história, né? Então, assim, eu não sou um escritor que pensa em vender livros apenas. Eu quero contar uma história, né? Se a história é grande, paciência, eu não vou encurtar a história e tirar, né, o livro para ficar Não, pequeno. eu acho que assim, você tem que saber quando a história está fechada. Entendeu? Pode tirar uma coisinha, pode tirar outra, mas se a história está fechada, cara, não adianta. Não adianta você querer Não falar, adianta tá, desconfigurar, né? E quem lê o desconfigurar. livro vai ver, não, realmente não dá para tirar nada, né? Cada personagem tem o seu Tem um papel, porquê tá lá, né? Tem um porquê é, existir, tem um porquê. aquilo, Perfeito. né? E o segundo livro? E essa nova? E a nova, ó, O Homem que Ria Demais? O nome é fantástico. O nome já puxa a curiosidade. O Homem que Ria Demais, eu vou contar a história de como é que ele nasceu, né? Eu estava no processo final de edição do primeiro livro, né? A Uhum. Orquestra das Almas, e estava pensando, o que eu vou escrever agora? Né? Eu não quero parar. E anotei aqui no celular várias possibilidades. E o Homem que Ria Demais não estava lá. Nossa. Aí não estava. Aí um dia eu estava fui no Facebook, escrevi uma crônica Uhum. pequenininha, está lá até hoje, e que chamava O Homem que Ria Demais, né? Que era a história de um morador de rua entre um morador de rua e um estudante universitário. E uma crônica é uma historiazinha curta, né? Tá. A amizade deles, o morador de rua morre, acabou a crônica. Uhum. Acabou, pronto. E aí depois, tempos depois, quando eu estava nessa fase de pensar em que eu escrevi, me deparei com isso, né? Com aquela crônica, e pensei, gente,
esse livro dá para... Essa crônica dá para virar um livro. Essa história não acabou, né? Não acabou. E aí, peguei, então vou escrever um livro, né, O Homem que Ria Demais, né? Começa o livro basicamente do mesmo jeito que começou a crônica, né? Tá. Só que aí eu fui criando, né? Eu pensei, bem, como é que é o início que eu te falei, né? Como a forma como eu escrevo. Esse é o início. Como é que vai ser o fim, né? Aí idealizei uma coisa meio loucona lá. Aí comecei, né, a escrever. E escrevi ele rápido. Eu gastei um pouco mais de um ano para escrever O Homem que Ria Demais. Mas é isso, é a história de um morador de rua com um estudante universitário, né? Em Belo Horizonte, no centro de Belo Horizonte. Tá. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, respondeu. Não, legal, muito legal, muito legal. E o que eu acho legal, Magela, assim, você traz muito os conceitos de locais. Quer dizer, quando você contextualizou a Orquestra das Almas na Romênia, você construiu, quer dizer, você não construiu uma Romênia. Você mostrou como é a Romênia para as pessoas, para que elas pudessem estar lá. No Homem que Ri Demais, você também mostra esse centro de Belo Horizonte, você descreve também aquilo que você vê? Ele é bem descritivo. Para quem conhece, a história, ela apenas o primeiro romance, praticamente, né, o primeiro capítulo, melhor dizendo, se passa em Belo Horizonte. Né? Ah, tá. Quem conhece Belo Horizonte vai se identificar. Né? Eu falo isso é lá, importante. Isso é a importante. Rua Guarani com a Rua Tupinambás, eu falo da Avenida Santos Dumont, da Escola de Engenharia, da Avenida Afonso Pena, né? São assim, ruas, né, ali do centro de Belo Horizonte. Né? O revisor do livro, uma vez ele mandou para mim uma mensagem, e falou assim: Magela, eu não consegui ficar em casa. Eu peguei o seu livro e andei pelo centro de Belo Horizonte. Que coisa legal. Incrível, a precisão como você descreve as cenas, né? E essa precisão eu tento levar para o livro todo, embora o resto do livro sejam locais fictícios. Né? Ah, tá. Igual eu te falei na Orquestra das Almas, né, eu tento criar um ambiente em que o autor tem a impressão que conhece. Né? Esse lugar realmente existe. Essa pessoa parece, essa história parece ser verdade, né? Então eu tento fazer isso. Sabe? Mas ele começa em locais reais, né? Que eu conheci, porque eu estudei engenharia em Belo Horizonte, né? Não, uma coisa muito legal que você falou assim, assim, você já tinha escrito essa crônica. E aí você sentiu que ela não terminou. O fato de você ter mais crônicas escritas também é um estilo que te agrada também? Eu gostava de ler crônicas, né? Eu era um admirador de Fernando Sabino, por exemplo. Eu também vi, meu amigo. Eu li muito Fernando Sabino. Nossa. Mas eu até eu pensava quando eu idealizava, né? Me idealizava como escritor, de ser escritor de crônicas. Mas eu vi que não, sabe? Eu vi que meu campo realmente é o romance, né? Eu tenho algumas crônicas espalhadas por aí, talvez algum dia eu reúna tudo, né? E um livrozinho de crônica, mas eu gosto realmente de romance. Ou pegue mais alguma e dê continuidade, né? Foi muito legal a sua experiência. Eu acho que isso que vale assim, para que sabe, novos autores tenham essa experiência, ou seja, entendam o processo da escrita. Uma coisa muito difícil da gente passar para as pessoas, e eu gosto muito de falar disso aqui no Café Cultural, é como se dá o processo da escrita. Porque às vezes a pessoa, mas escrever um livro é muito difícil, eu não consigo. Gente, usa a sua forma. Faça da sua maneira. Ou seja, mas existem técnicas. É difícil ensinar, né? Mas acho que mostrando as técnicas de autores que já têm livros publicados, a gente consegue mostrar para as pessoas como isso funciona. Hoje eu sigo alguns mestres, né, alguns gurus de literatura que ensinam como escrever. Eu, particularmente, não participei de nenhum desses cursos. Né? Por que eu não fiz? Eu não estou criticando quem participa, não estou criticando esses mentores, né, esses cursos, mas eu acho que a arte é um processo criativo, né, que não pode ser engessado. Né? Mas algumas vezes são úteis, né?
o seu personagem, como é que você idealiza o personagem, como é que você cria o esqueleto do livro. Eu acho que é útil, né? Mas eu ainda não fiz esses cursos, nenhum deles, né? Eu comprei um, né? Porque é uma mulher muito famosa, né? A Aline Cardoso, é muito conhecida no Brasil, né? E a pessoa que ajuda, que realmente tem interesse de ajudar. Eu sinto nela, né, que ela quer realmente ajudar, não é apenas ganhar dinheiro com essas consultorias. Mas até hoje eu ainda não, o curso está aqui e eu ainda não fiz. Até porque Mas, cada assim, um é um, né, Marcelo? Não adianta assim. Tem vários no mercado, né? Eu acho que ajuda, né? Mas eu eu, concordo particularmente, contigo. eu quero ter o meu próprio estilo. Pode não ser o melhor, poderia ser melhor do que é e tudo mais. Eu quero ter o meu jeito de escrever, e esse jeito que está, né, na Orquestra das Almas e no Homem que Ria Demais, né? Eu acho que melhor do que aprender um estilo, que, gente, tem que usar o seu estilo, que nem a Magela falou. Faça alguma coisa, escreva. Eu acho que, quer dizer, pratique a escrita. E aí você pode, ao invés de aprender, você faz o processo contrário. Você mostra para alguém, fala, olha, como é que está isso? E aí aceita sugestões, aceita algumas críticas, mas dê o primeiro passo. Eu também acho o seguinte, sabe? Porque qual que é o meu estilo? Qual que é o estilo o seu estilo, né? O seu estilo vem daquilo que você leu. Sim, Né? sim. Então, talvez algumas pessoas possam ler alguma parte do livro e falar, isso parece com tal romancista. Provavelmente isso vai acontecer, né? Na nossa saúde física, né, fala que a gente tem um ditado, né? A gente é aquilo que come, né? E eu acho que na parte escrita a gente escreve aquilo que lê, né? É uma coisa inconsciente, né? Eu sempre li muito, né? Então isso vai entrando na sua vida. Então cria-se um estilo, né? Então, se você quer escrever, antes de fazer esses cursos, leia. Preciso ler. Sim. Né? Não pode ser uma coisa automática. Que legal, então existe curso de escrita? Então eu vou fazer o curso de escrita. Mas o hábito da leitura é fundamental. O hábito da leitura é que dá a sustentação, né? Eu creio, eu penso assim, né? Não, e está corretíssimo, está corretíssimo. Mas, Geraldo, me diz uma coisa, como que as pessoas encontram o Orquestra das Almas e... Você tem a capa já do Homem que Sim. Ri Demais aí? Mostra aí para nós. Tá dando para ver aí? Aí dá para ver. Legal. Você veja o seguinte, né? O livro começa no ambiente urbano, né? Do centro de Belo Horizonte, né? Mas a capa já remete para um outro tipo de ambiente, né? Um ambiente de interior, né? Mais que interior, né? De agreste, né? Muito legal. Como que as pessoas encontram? Como que encontram as tuas obras? A Orquestra das Almas tem alguns exemplares na Literando, a editora Literando, que fica aí em Cruzeiro, em São Paulo. Vocês podem comprar pela internet. Estou falando de livro impresso, né? Tem numa livraria do Rio de Janeiro chamada Favorita. Basta você ir lá no Google, né? Favorita, você entra na loja e solicita o livro. Tá. E para quem mora na região de Belo Horizonte, né? Na região metropolitana de Belo Horizonte, tem o livro em várias lojas da Leitura. Né? A Leitura é a maior livraria do Brasil, né? Então, tem várias lojas da Leitura em Belo Horizonte que tem esse livro, né? Não sei quantos exemplares, não tem muito mais, está acabando, né? E é um livro caro, ficou caro, eu não vou reimprimir por enquanto, não. É verdade. Tem poucos exemplares ainda à venda, né? Não sei se a Leitura faz a venda pela internet, talvez faça também. Mas tem na Literando, na editora, né? Editora Literando, e na Favorita. Você vai sentar no Google e escrever Orquestra das Almas, vem as opções de compra lá, né? Não é muito difícil, não. E tem o e-book, né? No Amazon. Eu não gostava de ler e-book, mas hoje, aonde eu vou, eu levo o meu Kindle. Onde eu vou? Acostumou. Aqui já tem mais de 40 livros aqui dentro, né? Nossa. Tem muito prático, né? Então, se você está acostumado já, né? Quem assistiu ao seu programa, né? E já está acostumado com o Kindle, compra lá O Homem que Ria Demais na versão e-book, né? É muito mais em conta, mais barato, né? E deixa eu colocar, caiu aqui.
E limpo, né? Não tem papel, não tem impressão. Sim. Mas eu acho o seguinte, eu acho que tem mercado para tudo. E caso as pessoas queiram bater um papo contigo, onde que encontram Magela Faria nas redes? Não, Como então vamos falar primeiro de onde encontrar o Homem que Ri Demais, né? Tá. O Homem que Ri Demais, a partir de sexta-feira, você pode comprá-lo aqui. Eu não sei se você consegue ver o nome da editora. Deixa eu colocar aqui. Não dá, né? Páginas, editora Páginas. Então você consegue comprar na editora Páginas. Vai ter também em algumas lojas da leitura em Belo Horizonte. Ainda não sei quais, mas o livro vai para a leitura também. Também vai estar numa livraria no centro de Belo Horizonte, na região central de Belo Horizonte, chamada Genipapo. Livraria Genipapo. E em outras lojas que ainda não sei, ainda, né, não foi feito o lançamento, depois que a gente vai saber exatamente em quais livrarias. Claro. E também a versão e-book na Amazon e em outras plataformas. Depois eu vou colocar, e a editora também vai divulgar, né, em outras plataformas além da Amazon, né, para comprar. Né? Agora, e esse livro ele vai entrar no processo de sob demanda, né? Na hora que terminar esses livros impressos, a pessoa compra sob demanda, né? Hoje em dia está fácil fazer isso, né? Você pega imprime 1, 2, eles imprimem 1, 2, 3 livros, fica mais. Isso. A Orquestra das Almas eu não fiz, porque a impressão sob demanda ficaria muito caro, né? Porque é um livro muito grosso, né? Muito grande, né? E viabilizaria, eu acho que pouca gente conseguiria comprá-lo, né? Se interessaria em comprá-lo. Então, eu não, por enquanto, pelo menos, não está sob demanda, não. Mas você fez uma pergunta. Como que o povo te encontra nas redes sociais, aí bate papo contigo, como que interage contigo? Tem o Instagram, né? Magela Faria. Eu não sei. Se você colocar Magela de Faria lá no Instagram, vai me achar com facilidade, né? E o Facebook também, Magela de Faria, né? Então, se quiser conversar no direct, né, trocar ideias. Eu recebo mensagens de pessoas do Amazonas, da Argentina eu recebi, que legal. Querendo trocar ideia. E onde eu acho o livro, né? E muita gente que também escreve, né, que quer compartilhar as suas dificuldades, né? Porque não é fácil, né? Você como autor independente, né, publicar um livro, né? E as pessoas querem desabafar comigo. É verdade. Né? Então, mas se você quiser saber alguma coisa a mais sobre o livro, né, será um prazer, né? E lá, de repente, até passo o meu WhatsApp também, né, na conversa. Né? Mas é isso, né? No Instagram, no Facebook, né? Eu acho que eu vou criar um YouTube também, mas por enquanto eu não tenho. Mas o Admilson, que está me assessorando aí, vai provavelmente criar um canal de YouTube para facilitar também, né, essa troca de experiência, né? Mas vai ser um prazer, né? Magela de Faria, e você entra lá e nós vamos... E aí bate papo. Bater papo. É legal. Pessoal, queria agradecer demais, Magela, a tua disponibilidade, te parabenizar pelas obras, pelo teu estilo de literatura, muito, muito legal. Continue, quero logo estar anunciando o teu terceiro livro, continua com essa vontade, que isso é muito importante, a gente ter autores que tenham vontade de escrever, que gostem de suas obras, é muito importante a gente manter isso. Parabéns, obrigado, e sempre que você quiser, sempre que você precisar, vem tomar um café com a gente aqui. Legal, Sérgio, muito obrigado. Depois você me manda o seu endereço, eu vou ir, né? Eu vou sempre em São Paulo, né? Minha filha mora aí. Maravilha, a gente marca tomar um café presencial aqui, sem dúvida. Vai ser um prazer. Muito obrigado pela oportunidade, né? Obrigado também ao seu público, né? Por assistir, né? E entre em contato comigo, né? Vai ser um prazer muito grande conversar com vocês, não só sobre meus livros, né? Mas sobre os assuntos relacionados à literatura de uma forma geral, né? Como eu vejo a literatura no Brasil e que obras, eu posso sugerir algumas obras, né, que eu acho imperdíveis, né, para alguém que quer principalmente escrever. Tem algumas obras que precisam ser lidas, né? E os livros que eu gostei, inclusive alguns livros recentes lançados no Brasil, né? A literatura brasileira está passando por uma fase muito boa, né? Verdade. Isso é importante. Então, e a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa orientar. Com certeza, muita gente vai te ligar. Obrigado, Magela. Um grande abraço. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado a todos. Valeu. Tchau. E todos vocês, a gente volta semana que vem. Valeu, até mais.